Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Capítulo 15, artigo 1º, artigo 4º. Esta devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Quarto motivo. Esta devoção, fielmente praticada, é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras seja utilizado para a maior glória de Deus. Quase ninguém age por este fim tão nobre. Embora isso estejamos obrigados, seja por não saber em que consiste a maior glória de Deus, seja por não a querer. Mas a Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito das nossas boas obras, sabe perfeitamente onde reside a maior glória de Deus e não faz nada sem ser para esse fim. Por isso, um perfeito servo desta rainha, inteiramente consagrado a ela da forma que dissemos, pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Poderá haver algo mais consolador para uma alma que ama a Deus, com um amor puro e desinteressado, e que estima a glória e os interesses divinos mais do que os seus próprios interesses? Então, no livro do céu, Jesus fala muito sobre a nossa intenção. A nossa intenção deve ser sempre a glória de Deus, o amor a Deus em todas as nossas ações. Isso deve ser constante em todos os nossos pensamentos, palavras, ações. Todo o nosso pensamento, a nossa intenção deve ser o amor a Deus, a glória de Deus, reparar o coração de Jesus, reparar as ofensas. E aí o São Luís está falando, a gente não sabe fazer isso por nós mesmos, porque a gente não sabe em que consiste a glória de Deus, a maior glória de Deus. E aí, quando a gente oferece todos os nossos atos, pensamentos, palavras, toda a nossa vida, o valor das nossas boas obras a Maria, ela vai empregar tudo para a maior glória de Deus. Ela sabe perfeitamente qual é a maior glória de Deus, como fazer, onde empregar o valor dessas obras. Então, assim, é muito, como ele disse, é consolador, porque a gente vai sempre ter a certeza de que a gente está agradando a Deus. Uma alma que ama a Deus sobre todas as coisas quer fazer tudo para agradá-lo. Então, entregando para Maria, sabendo que ela vai saber fazer exatamente o que Deus quer, a alma fica tranquila, porque sempre vai estar fazendo com essa pura intenção, por puro amor, desinteressado. Artigo 5º. Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. Quinto motivo. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Então, é uma notícia maravilhosa. Eu vou conseguir quem fizer essa devoção da forma perfeita. Como ele fala aqui, entregando todos os seus atos. Seguindo fielmente essa devoção, Maria vai nos encaminhar para uma união perfeita com Jesus. Isso é maravilhoso. Ela mostra o caminho. É um caminho. Aí ele vai falar aqui os aspectos. O primeiro aspecto, o caminho fácil. Caminho fácil. Ele usa a palavra fácil para você se unir a Jesus. É um caminho fácil que Jesus Cristo abriu ao vir até nós, e onde não se encontra obstáculo algum para chegar até Ele. O caminho é a mãe dele.
para chegar até Ele. Pode-se, na verdade, chegar à união divina por outros caminhos, mas será por muito mais cruzes e mortes misteriosas, com muito mais dificuldade, que só a custo serão vencidas. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias misteriosas, por cima de montanhas escarpadas, por cima de espinhos muito agudos e por desertos horríveis. Mas pelo caminho de Maria passa-se mais suavemente e tranquilamente. Então, pode ser que você consiga vencer, porque para chegar a Jesus você tem que renunciar totalmente ao pecado, ao demônio, às suas paixões, os seus vícios, ao mundo. Você tem que se esvaziar completamente para chegar a Jesus, para Jesus vir habitar no seu coração. Ele não pode encontrar um apego a ninguém, a nada na terra, no seu coração. Apego a si mesmo, soberba, orgulho, nada disso. E esse caminho por Maria, Maria vai te arrumar. Ela vai te ajudar a fazer essa renúncia. Quem consegue fazer sozinho demora muito mais e passa por muito mais dificuldades. Se entregando a ela, ela vai derramar as graças, porque ela é a medianeira das graças. É dela que provém tudo. Então, você conseguir renunciar a si mesmo é uma graça de Deus, porque tudo que a gente faz de bom é Deus que faz em nós. Então, preciso da graça de Deus para eu conseguir fazer esse prodígio de renunciar a mim mesmo, de me esvaziar. É um prodígio. Ela que vai derramar a graça. Então, você tem que recorrer a ela, né? Então, sempre vai passar por ela. Já está mais do que provado que a graça provém dela, toda a graça. Que Jesus confiou tudo a ela. Também aqui se encontram, é certo, rudes combates a travar e grandes dificuldades. A gente vai ter dificuldade? Vai ter sofrimento? Vai. Depois eu vou falar da cruz. Mas o sofrimento não é tão ruim quanto a gente pensa. Mas esta boa mãe e senhora torna-se tão presente e tão próxima dos seus fiéis servos para os iluminar nas trevas, esclarecer nas suas dúvidas, confirmar no meio dos seus temores, sustentar nas lutas e dificuldades, que este caminho virginal para encontrar Jesus Cristo é realmente um caminho de rosas e mel à vista dos outros. Então, para encontrar Jesus, a gente tem que passar por esse processo, né, de limpeza. Com Maria é muito mais fácil, comparado aos outros, se você for fazer isso sozinho, é um caminho com rosas e mel, comparado a sem ela. Então, né, já estamos convencidos de que esse é o melhor caminho. Não tem nem muito o que falar. É o caminho seguro, é o caminho certo, é o caminho mais fácil, é o caminho fácil. Ela vai te ajudar a sustentar nas lutas, nos combates. Ela vai te instruir, ela te instrui muito. Você vai sentir a presença dela. Ela é mãe, igual a mãe da terra. Muito melhor. Ela é mais... A mãe da terra já é maravilhosa. A mãe do céu né? Porque ela é cheia de graça. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, etc., que passaram por este caminho ameno para ir a Jesus Cristo. Mesmo sem saber essa devoção, eles foram por esse caminho ameno. O Espírito Santo, esposo fiel de Maria, tinha-lhe indicado por uma graça singular. Então, o Espírito Santo inspirou esses santos a ir por este caminho mais fácil, que é por Maria. Os outros santos, porém, que são em maior número, a maioria deles, embora todos tenham sido devotos da Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via. Foi por isso que sofreram provas mais rudes e perigosas. Mas, então, de onde vem, dir-me-á algum fiel servo de Maria, que os servos fiéis desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que os outros que dela não são devotos? Alguém pode perguntar, mas você está falando que é bom e tudo, mas parece que quem é devoto sofre mais, tem mais cruz. A gente vê as pessoas que são devotas, consagradas, sofrer tanto. Aí ele fala, contradizem-nos
sofremos contradições, perseguições, calúnias, ninguém nos suporta ou ainda caminham em trevas interiores e por desertos, onde não há a mínima gota do orvalho celeste, vivem sem consolo espiritual? Se esta devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Cristo, de onde vem que sejam eles os mais crucificados? Porque a cruz é maravilha, a cruz é graça. Se Jesus falou, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, eu já falei isso, ele santificou a cruz. A cruz é a moeda que corre no céu. Eu vou ler os trechos que ele fala sobre a cruz. Ele fala sobre a cruz no livro do céu o tempo todo. Eu separei um trecho para ler sobre o que ele fala da cruz. Mas quando a gente entende o significado da cruz, pode mandar, eu vou conseguir. Ainda mais que a gente vai receber o auxílio de Maria, o consolo, ela vai passar mel na cruz pra gente. Se a gente estiver unida a ela, não precisa ter medo do sofrimento. O sofrimento existe na terra de qualquer forma. Não há ninguém nessa terra que possa dizer que não sofre. Porque o pecado, a consequência do nosso pecado é o sofrimento, é doença, é sofrimento, é tudo de ruim que a gente conhece. Então, assim, quando a gente abraça essa devoção, entrega tudo a Maria, a gente vai passar por esse sofrimento de forma mais... Ela vai te dar uma energia, o que faz a gente sofrer sem... como diz, sofrer sem sofrer, não é isso, sofrer sem sofrer, mas suportar o sofrimento é o amor puro. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor. E esse amor vem de quem? De Deus. É uma graça. Então ela vai derramar essa graça, esse amor no seu coração e você vai conseguir sofrer. Sem sofrer e suportar. Então o sofrimento nos faz parecidos com Cristo. O sofrimento nos faz a imagem e semelhança de Cristo. Tudo que ele fez, a gente tem que fazer. Se a gente vai imitar ele para ser semelhança dele, temos que passar pelo sofrimento, porque ele passou. Aí ele continua. É bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos. Por isso são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. As cruzes é uma graça e favor do céu. Quando a gente chegar lá no céu, que a gente entender que o sofrimento era tão maravilhoso e não dá tempo, não dá mais para voltar. Luísa, teve uma alma do purgatório que conversou com Luísa e falou isso, do sofrimento. Ela falou, vocês são muito sortudos, porque vocês têm a chance de sofrer com amor, por amor a Deus, carregar sua cruz resignada, aceitar. E esse sofrimento que você aceita é um remédio para curar as feridas de Jesus. Então vocês têm essa chance maravilhosa de dar um remédio para Deus, para o seu Criador. Isso é maravilhoso. Aí ela essa alma no purgatório está se purificando porque não sofreu a purificação aqui na terra. Então, de todo jeito, você vai passar pelo sofrimento, aqui ou no purgatório. No purgatório é melhor aqui. É melhor aqui. Tem santo que fala que 15 minutos de purgatório parece anos aqui, assim, a comparação com a terra. É muito sofrimento. O purgatório não é um lugar, eu vou ficar lá esperando para ir para o céu. Não, você vai ficar sofrendo muito. Muito, muito, muito. Então é melhor sofrer aqui. É mais leve o sofrimento. Mas sustento que são também os servos de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas, eu as faria cair, ou as faria cair, não os detém nem uma só vez e fá-los avançar. Então uma pessoa que é devota carrega essa cruz, o que uma alma não conseguiria, ela vai fazer com facilidade. É que esta mãe
a mãe, a Maria, toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo, adoça todas essas cruzes que lhes prepara no mel da sua doçura materna e na unção do puro amor. Quando você está disposto a sofrer, que você aceita tudo, Maria vai te ungir com a doçura dela e com amor puro. E o amor é o que é necessário para sofrer tudo, para suportar tudo. Isso é real, gente, é real. Isso acontece mesmo. O mundo, isso é o que Paulo fala, a cruz de Cristo é loucura para o mundo, porque o mundo não quer sofrer. Mas existe um mistério tão grande na cruz que o mundo não enxerga. Não enxerga. E não consegue ver essa maravilha, essa graça. A nossa natureza treme quando fala de cruz, de sofrimento, de dor, de sangue, de humilhação, de calúnia, de tudo que é sofrimento. Mas existe um mistério nesses sofrimentos. Bem-aventurados os que descobrem esse segredo do sofrimento da cruz e aceita e chega a desejar o sofrimento. Sofre louvando e agradecendo. É um mistério. Só a graça de Deus para fazer isso. Você se apoiando em suas próprias forças, sem a graça de Deus, sem a graça que Maria derrama na sua alma, sem esse amor, não consegue sofrer desse jeito. Não consegue sofrer assim de modo divino. Deste modo, eles recebem-nas alegremente como nozes cobertas de açúcar, ainda que em si sejam muito amargas. Em si é muito amargo o que acontece, uma doença, por exemplo. Mas essa alma que é unida com Maria, que é consagrada, recebe como uma noz cheia de açúcar. Gostoso, alegre. Deste modo, eles recebem uma pessoa que deseja ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, consequentemente, há de sofrer perseguição e levar todos os dias a sua cruz. Julgo que tal pessoa nunca levará grandes cruzes ou não as levará alegremente, nem até o fim, sem possuir uma terna devoção à Santíssima Virgem. Então ele acha, ele julga que uma pessoa nunca vai conseguir levar essas cruzes com perseverança, com amor, sem essa doçura, sem essa devoção à Nossa Senhora, porque ela que derrama as graças. E ela vai derramar as maiores graças nos seus filhos, nos seus consagrados. Sem possuir uma terna devoção à Virgem, que é a doçura das cruzes. Maria é a doçura das cruzes. Do mesmo modo, ninguém poderá comer sem se fazer grande violência, que não será muito duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas em açúcar. Ninguém consegue comer sem muita violência contra si mesmo uma noz verde, sem açúcar, sem o açúcar para amenizar o amargo. E não, mesmo que consiga durante um tempo, não vai conseguir por muito tempo, não vai ser perseverante. Então é se entregar para ela, aceitar o sofrimento e confiar. A palavra é confiança. Confiança de que Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece na nossa vida é vontade permissiva de Deus. Tudo que acontece é vontade de Deus. Tudo. Ele sabe o melhor para a gente. Isso é humildade. Isso é humildade. Ontem eu estava lendo um trecho o passaporte para a bem-aventurança, Jesus falando para Luísa. O passaporte para você ser feliz aqui na terra, já aqui na terra. São 3 assinaturas: obediência, humildade, resignação. Resignação, aceitar tudo o que acontece com você, tudo. Sabendo que é vontade de Deus, você aceita tudo. Humildade. E aí humildade, no sentido que ele estava falando nesse trecho, era sabendo que você não é nada, que você só sabe fazer o mal, que você tem a concupiscência, a inclinação para o mal, que você é pó, você é nada, é miséria.
Sabendo disso, você confia totalmente em Deus. Sabe que é Ele que sabe o melhor para você. Então você, além de aceitar tudo, você aceita e tem a consciência de que o que acontece é o melhor. Porque tudo que acontece é Deus que permite. Então, se aconteceu, é o melhor. E você aceita e tem a humildade de aceitar que Ele é que sabe de tudo e que você não é nada. Então, aceitar e entender que é o melhor. Porque também não adianta aceitar e ficar revoltado, com raiva, pensando assim, não, mas de outro jeito seria melhor. Eu é que sei, não, você não sabe de nada. É Deus é que sabe, aconteceu, Ele é que sabe. Ele vê tudo, Ele vê a sua vida do início ao fim, Ele vê o mundo desde que Ele criou até até a eternidade. Ele vê tudo. Então Ele é que sabe, você não sabe de nada. Se aconteceu, aceita e tenha consciência, é o melhor. E obediência. A obediência é a outra assinatura desse passaporte para você ser feliz. A obediência, ela vai sacrificar a sua vontade, vai destruir a sua vontade própria. E aí, quando você destrói a sua vontade própria, sendo obediente, você consegue ser humilde e resignado. Porque para ser humilde, para aceitar que você não é nada, você tem que renunciar a si mesmo. Então a obediência, ela destrói o seu querer, o seu amor próprio, as suas paixões. Então, é isso. Agora, o caminho curto. É um caminho fácil para chegar a Jesus e um caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo. Quer porque ninguém se perde nele, quer porque, como acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade e, portanto, com mais prontidão. O caminho para Cristo é o sofrimento, é a renúncia de si mesmo. E esse caminho, através de Maria, é mais curto. Então você não vai se perder e você vai avançar com alegria e facilidade. O caminho é curto e fácil. Avança-se mais em pouco tempo de submissão e dependência para com Maria, que durante anos inteiros de vontade própria e de apoio em si mesmo. Vontade própria e apoiar em si mesmo é não ser humilde. Você não reconhece que você não tem força, que não é você que faz nada. Quando você reconhece que você não é nada, você tem humildade, você tem que procurar ajuda de quem sabe. E quem é que sabe de tudo? Quem é que faz tudo na sua alma? É Deus. E ele foi obediente a Maria, você também. É humildade. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias notáveis sobre todos os seus inimigos. Cristo foi submisso e obediente a Maria. Nós também devemos ser. A gente tem que seguir o caminho dele. Quererão estes impedi-lo de caminhar, fazê-lo recuar ou cair, é verdade. Mas com o apoio, a ajuda e a guia de Maria, sem cair, sem recuar e mesmo sem se atrasar, avançará a passos de gigante para Jesus Cristo, pelo mesmo caminho por onde, como está escrito, Jesus veio até nós a passos de gigante e em pouco tempo. Então, quem vai por Maria anda a passos de gigante. Quem é obediente e submisso a ela, a obediência para Jesus é tudo. Ele fala da obediência no livro do céu o tempo todo. Por quê? O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. Jesus veio reparar Adão e ele obedeceu a Maria, sua mãe. E ele quer isso da gente. A obediência é tudo para Jesus. Sem obediência não se chega a Jesus. Porque a obediência faz você destruir o que há de mal em você. Tem que destruir esse mal. A obediência é a arma poderosa. A Luísa chama de dama diligente. Ela faz guerra contra a Luísa o tempo todo. E aí Jesus explicar sobre a obediência também. Eu vou ler um trecho sobre isso. Eu lembrei do Carlos Acutis, agora todo mundo está falando dele, graças a Deus, que agora a notícia que viralizou no YouTube é a santidade de um menino de 15 anos. É maravilhoso isso, gente, é maravilhoso.
Tem notícia que viraliza, né? Que é coisa do mundo. Agora viralizou um adolescente de 15 anos, santo, que vai ser beatificado dia 10. Uma frase que me chamou muita atenção dele, que eu vi algumas coisas sobre ele. Ele disse uma frase que eu achei linda. Ele falou assim: a única mulher da minha vida foi Maria. Então ele caminhou nesses passos de gigante até Jesus. Ele, 15 anos, e ele vai ser beatificado. Ele viveu pouquíssimo tempo na terra, mas o tempo que ele viveu de maneira agradável e em união com Jesus. Porque ele falou essa frase, eu fiquei impressionada. A única mulher da minha vida foi Maria. É um exemplo para todos nós. Aí a gente fala, a única mãe, a única mulher que eu tenho na vida é Maria e o único esposo, Jesus. A gente vai seguir esse caminho de santidade. Claro, a gente fala, o único homem da minha vida é Jesus. A gente que é casada, que tem nosso estado, né, civil casada, não é porque o único homem da minha vida é Jesus e eu vou largar minha família. Não é isso. É você ver Jesus em todas as pessoas. Você pode ver Jesus no seu esposo. E para quem não é casado, né, que tem vocação para a religião, é maravilhoso você falar, eu sou só de Jesus. Nesse mundo do jeito que está hoje, no fim dos tempos, é maravilhoso ser só de Jesus e de Maria. Por que julgais que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo na terra e que, nos poucos anos que nela passou, viveu quase sempre em submissão e obediência à sua mãe? É que, tendo morrido cedo, viveu muito, igual o Carlos Acutis. Ele morreu cedo, mas ele viveu muito, ele viveu o amor. Ele só teve Maria como a mulher, era virgem. E muito mais que Adão, cujas perdas vinha reparar, embora esse vivesse mais de 900 anos. Adão viveu 900 anos, mas não viveu bem. Jesus viveu pouquíssimo tempo, mas foi submisso e obediente à sua mãe. Foi para nos dar o exemplo. Tudo que Jesus faz, todos os atos dele é para nos dar exemplo. Tudo que ele fez, ele divinizou os atos. Se ele foi submisso, a gente temos que imitá-lo. E Jesus Cristo viveu muito pouco, Jesus Cristo viveu muito porque viveu bem unido e submisso à sua Santa Mãe, para obedecer a Deus seu Pai, e é assim pelas seguintes razões. Obediência, ele obedecia à mãe e assim fazia a vontade do Pai. Deus Pai quer que a gente seja obediente aqui na terra aos nossos superiores. Assim estaremos fazendo a vontade dele, de Deus Pai. Porque os anjos explicaram isso no livro Mística Cidade de Deus. Quando os anjos, eles obedecem diretamente a Deus. Porque eles veem Deus face a face. Eles não têm um ser humano acima deles para dar ordens. Eles recebem as ordens diretamente de Deus. Nós aqui na terra temos os nossos superiores, os nossos pais, o nosso esposo, o nosso chefe, e você obedecendo a ordem desses superiores, você está fazendo a vontade de Deus. Então Jesus, obedecendo Maria, sua mãe, ele fazia a vontade do Pai, de Deus. Ele, como filho, como Deus homem, obedecendo a sua mãe, ele estava fazendo a vontade do Pai. E é assim pelas seguintes razões. Por que Jesus era submisso à sua Santa Mãe para obedecer a Deus Pai? Ele fala que é porque aquele que honra sua mãe é semelhante ao homem que ajunta tesouros, como diz o Espírito Santo. Isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, até se submeter a ela, a obedecer-lhe em todas as coisas, tornar-se-á em breve muito rico, pois amontoa diariamente tesouros pelo segredo desta pedra filosofal. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Nossa mãe é Maria. Nós temos a nossa mãe aqui da terra, mas nós temos a mãe do céu, a mãe de Deus. Jesus deixou Maria como nossa mãe. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe.
Então, maior honra não há de você ser submisso a ela, entregar tudo a ela, entregar sua vida a ela, ser um escravo de amor dela. Você está acumulando tesouros. É no seio de Maria que encerrou e gerou um homem perfeito e que pôde conter aquele que nem o universo inteiro pode compreender nem conter. Maria conteve no seio dela, no útero dela, o próprio Deus. É no seio que gerou um homem perfeito no seio de Maria, o seio de Maria pôde conter aquele que nem o universo inteiro pode compreender nem conter. É um mistério, né? A gente pensa assim, o universo inteiro não pode compreender nem conter Deus. E Deus se encerrou no seio de Maria. É no seio de Maria, digo, que os jovens se tornam velhos anciãos, em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e que atingem em poucos anos a plenitude da idade de Jesus Cristo. Como a gente está falando do Carlos Acutis, aconteceu isso com ele. Um jovem que se tornou velho ancião em relação a luz, santidade, experiência e sabedoria, e atingiu em poucos anos a plenitude da idade de Jesus Cristo. Ele foi para o céu, é santo, 15 anos. Ele era jovem no corpo, viveu pouco tempo, mas ele atingiu a plenitude da idade de Cristo. Isto baseia-se numa interpretação espiritual da seguinte palavra do Espírito Santo: a minha velhice está na misericórdia do seio. É um caminho perfeito para se chegar a Jesus. Esta prática de devoção à Santíssima é um caminho perfeito para ir e para se unir a Jesus Cristo. Porque Maria Santíssima é a mais perfeita e a mais santa das puras criaturas. E Jesus Cristo, que veio a nós de maneira perfeita, não escolheu outro caminho para a sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequeninos vermes da terra, que nada somos. E como se fez isto? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós, por meio da humildade de Maria, sem nada perder da sua divindade e santidade. É igualmente por Maria que os pequeninos devem subir, perfeita e divinamente, ao Altíssimo, sem nada temer. Deus desceu por ela e nós vamos subir por ela, pelo mesmo canal. Maria é a escada de Jacó. Então, por ela desceu o Deus, por ela vamos subir nessa escada. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente pela humilde Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também por Maria que nos devemos deixar conter e conduzir perfeitamente, sem nenhuma reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente e até pessoalmente à nossa humanidade por intermédio de Maria, sem nada perder de sua majestade. É também por Maria que nos devemos aproximar de Deus e unir-nos à divina majestade perfeita e estreitamente, sem receio de sermos repelidos. Enfim, aquele que é quis vir ao que não é e fazer que o que não é se transforme em Deus ou naquele que é. Deus fê-lo perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à jovem Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é desde toda a eternidade. É ainda por Maria que nos podemos tornar semelhantes a Deus pela graça e pela glória, embora nada sejamos. Basta entregarmos-nos a ela tão perfeita e inteiramente que já nada sejamos em nós mesmos, mas tudo nela, sem receio de nos enganarmos. Abram-me um caminho novo para ir a Jesus Cristo, calcetado com todos os méritos dos bem-aventurados, ornado com todas as suas virtudes heróicas, iluminado e enfeitado com a luz e a beleza de todos os anjos, e que os anjos todos e os santos nele se encontrem para conduzir, defender e sustentar aqueles e aquelas que por ele queiram seguir. Com certeza absoluta, digo ousadamente e digo a verdade. Eu escolheria de preferência este caminho tão perfeito, o caminho imaculado de Maria.
caminho sem nódoa alguma nem defeito, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas. E quando o meu amável Jesus vier segunda vez à terra, em sua glória, como é certo, para aqui reinar, não escolherá outro caminho para a sua vinda, senão Maria Santíssima, por quem veio tão segura e perfeitamente primeira vez. A diferença que há entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e escondida, e a segunda será gloriosa e triunfante, mas são ambas perfeitas, pois ambas por intermédio de Maria. Eis um mistério que não se compreende, que toda a língua aqui emudeça. O São Luís já estava prevendo, já aí quando ele escreveu esse livro, que Maria que vai trazer o reino. Os 1000 anos de paz vão vir por Maria, ela que vai vir. Ele já previa isso, que é por Maria que Jesus vem. Já ela fala isso, né, nas mensagens delas, nas aparições, o que vai vir o segundo Pentecostes é através dela. Agora eu vou ler o trecho que Jesus fala sobre a cruz, do volume 2, 31 de março de 1899. Jesus fala da virtude da cruz. Luísa diz: esta manhã o meu adorável Jesus fez-se ver crucificado, e depois de me ter comunicado as suas dores, disse-me: muitas são as chagas que me fizeram sofrer minha paixão, mas uma só foi a cruz. Isto significa que muitos são os caminhos pelos quais atraio as almas à perfeição, mas um é o céu, no qual estas almas devem unir-se. Assim que equivocado aquele céu, não há outro que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. Depois acrescentou: olha um pouco, uma é a cruz, mas de vários troncos foi formada essa cruz. Isso significa que um é o céu, mas vários lugares que este céu contém, mais ou menos gloriosos. E à medida dos sofrimentos sofridos aqui embaixo, mais ou menos pesados, estes lugares serão distribuídos. Oh, se todos se conhecessem a preciosidade do sofrer, fariam concorrência a ver quem quisesse sofrer mais. Mas esta ciência não é conhecida pelo mundo, por isso aborrecem tudo o que pode torná-los mais ricos e eterno. Então é o que eu disse, que eu já tinha lido esse trecho, se a gente conhecesse a preciosidade do sofrer, faríamos concorrência para ver quem sofre mais. Mas essa ciência, esse mistério, não é compreendido pelo mundo. E aí, o que acontece? A gente não quer sofrer nada. A gente corre do sofrimento. Não quer sofrer nem uma pequena dorzinha. Nada. Não quer sacrificar nada. Queremos ter a vida sempre comodidades e fugir do sofrimento. E quando vem alguma coisa para a gente sofrer, murmuramos muito. Se está fazendo calor, a gente murmura. Se está fazendo frio, também. Se está chovendo, reclama. Se está calor, se está seco, reclama. Se vem uma doença, nossa, reclamamos muito. Não queremos nada de sofrimento. Não venha com essa cruz, Senhor. É assim que a gente fala para Jesus. Não quero saber, nem olhe para você. Para mim, o Senhor é para consolar. Eu quero consolo. Eu quero me aproximar de Deus para ficar bem, para ter consolo, para ser feliz. Só que eles não entendem. Só que a gente não entende o significado da felicidade. Acho que felicidade é nunca sofrer. Mas não é. É um mistério. Aí Jesus fala: mas esta ciência não é conhecida pelo mundo. Por isso aborrecem tudo o que pode torná-los mais ricos na eternidade. Jesus separou vários lugares no céu, mais ou menos gloriosos. E o que vai definir esses lugares no céu? Quem mais sofreu tem mais glória. Quem menos sofreu, menos. Esse é o mistério da cruz. Volume 2, 22 de outubro de 1899. A cruz, um caminho cravejado de estrelas.
Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis, por essa luz? À medida que se vai caminhando nesse sofrimento, aceitando todo o sofrimento, você vai acumulando essas estrelas, essas luzes e vão mudando em sol. Que felicidade será para a alma que chega lá no céu com esse sol brilhando. E que arrependimento da alma que rejeitou todas as cruzes, que não quis sofrer, que blasfemou contra a cruz, que murmurou. Que felicidade será? Que infelicidade! Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. É isto porque ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. Suportar as cruzes é incompreensível para a alma. O grande prêmio que Jesus dá à cruz é incompreensível. Por quê? Porque suportar as cruzes é graça. É tudo divino. É uma graça que a alma recebe. Mas a gente tem que dizer sim. A nossa parte é aceitar, dizer sim. Nós temos o livre-arbítrio. E Jesus nunca vai tirar isso da gente. Então a gente tem uma participação para receber essa graça. Dizer sim, aceitar. E Jesus fala da obediência agora. No volume 2, 17 de agosto de 1899. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu amável Jesus: como é que esta virtude da obediência é tão impertinente e às vezes tão forte que chega a tornar-se caprichosa? Porque a Luísa, a obediência perseguia ela. Ela sofria muito, ela fazia coisas que ela não queria fazer de jeito nenhum, que ela tinha repugnância de fazer, por exemplo, escrever o diário. Ela não queria, mas por obediência eu escrevo. E ela falava que era uma dama diligente, que se ela não aceitasse, ela vinha armada com os dentes para cima dela, fazia ela sofrer. Então, ela fala que a obediência é caprichosa e impertinente. Aí Jesus fala: sabe por que esta nobre senhora obediência é como você diz? Porque dá morte a todos os vícios. E naturalmente alguém que deve fazer sofrer a morte a outro deve ser forte, valente. E se não conseguir, com isto se serve das impertinências e dos caprichos. Então, olha a importância da obediência. Ela vai matar todos os vícios. A obediência é nossa segurança. Quem quer esse caminho de santidade, quem quer destruir seu eu, quer destruir seus vícios, quem consegue enxergar na sua alma que tudo que você tem é mal, é inclinação para o mal, você quer se livrar desse mal. Quando você enxerga a sua maldade, o que o pecado faz na alma, quando Deus te mostra, porque é uma graça também Ele fazer isso, Ele te mostrar seu nada, sua miséria, como você é mal, como você é inclinado para o mal. Você quer, meu Deus, me ajuda a livrar disso, eu não quero mais viver assim. Eu fico com medo de mim mesma. Eu quero me livrar disso. Obediência, minha filha, se você for obediente, você vai matar todos os seus vícios, porque você vai estar sacrificando sua vontade. Sacrificar sua vontade é o maior sacrifício. Essa semana eu recebi um conselho do Padre Pio, tem um site que você escreve seu nome, seu e-mail e ele fala, te dá um conselho diário. Aí ele falou, o maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício da sua vontade. Como sacrificar sua vontade? Obedecendo. Obedece sua mãe. Tudo que sua mãe disser, obedeça. Por mais caprichosa que ela seja, que a obediência às vezes é caprichosa, obedeça. Mulher, obedeça seu esposo. O mundo hoje, o mundo feminista,
Não, a gente a mulher tem que não pode ser submissa. Isso não é submissão. A palavra submissão na Bíblia é mal interpretada. Essa relação entre homem e mulher no casamento é muito bonita quando é vivida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Você não vai sofrer. Você vai estar sempre fazendo o melhor, obedecendo seu esposo. Porque a partir do momento que você se entrega a Jesus, a Maria, e procura essa santidade, Deus vai usar o seu esposo para te santificar. Ele vai usar seu esposo para te santificar. Claro que você não vai obedecer quando você vê que é uma ordem que vai contra os mandamentos de Deus. Mas quando você coloca Deus no seu casamento acima de tudo, só a esposa, mesmo que o esposo esteja afastado, que ele não se converteu, mas quando você coloca Jesus no centro da sua vida, no centro da sua casa, você vai, e Maria, Jesus e Maria, quando você se consagra, você coloca Jesus como centro da sua casa. Ele vai conduzindo seu casamento. E aí ele vai usando seu esposo. A mulher que é casada não tem, por exemplo, não é como uma religiosa que deve obediência a superioras, por exemplo, num convento. Não tem. Então, para você matar a sua vontade, você tem que obedecer a alguém. Ele usa seu esposo. E quando você coloca Jesus como centro, o seu esposo, mesmo que ele não esteja convertido, ele não vai te falar, te pedir para fazer coisas ou te falar para fazer coisas que sejam contra os mandamentos. Não, é um processo. Pode ser que quando você começar essa caminhada ainda vai existir alguma coisa que ele vai te pedir que seja pecaminoso. Mas ele também vai trabalhando no seu esposo. Porque Jesus tem o poder de mudar os corações. Então, eu falo isso por experiência própria. Isso aconteceu no meu casamento. Dessa mudança no meu esposo. Mesmo que ele não tenha se convertido ainda totalmente, mas eu já vejo mudanças claras nele. Claras. Ontem eu estava aqui no quarto, ele estava lá com meus filhos, colocando eles para dormir. Ele estava cantando a música Ninguém Te Ama Como Eu. Gente, isso para mim é incrível. Eu fiquei emocionada quando eu ouvi. Ele rezando a música, ele cantando Ninguém Te Ama Como Eu. Ele reza todo dia com os meninos. Assim, a gente ganhou ele fala coisas assim que eu fico impressionada, porque ele mudou muito em relação a Deus. A gente ganhou um vale da Saraiva e eu falei assim, eu não tô conseguindo comprar nada na Saraiva, tá tudo esgotado, só tem livro. Aí ele falou assim, compra tudo de Bíblia. Se não é Deus que tá falando na boca dele, compra tudo de Bíblia. Ele ganhou aí um vale, não é pouco assim o valor. Ia dar muitas Bíblias, ia dar, sei lá, não sei, umas 10 Bíblias, não, acho que 10 não, umas 6 Bíblias, né, ou mais, tem Bíblia de todo preço. Então, assim, eu vejo claramente, teve muita coisa que ele fez que eu vejo claramente a ação de Jesus na minha casa, mesmo que ele não confessa desde que a gente casou, desde 2013. Mesmo assim, Jesus está usando ele, está mudando Jesus e Maria. Maria é muito poderosa. Onde ela chega, o pecado sai. Onde ela chega, o pecado sai. E vários exemplos que eu teria para falar. Então, essa obediência mata, né? Ela precisa ser valente e forte, porque para matar o corpo, se alguém quiser matar uma outra pessoa, tem que usar de valentia, de força. Para matar a alma também, para matar os vícios. Se isso é necessário para matar o corpo, que é tão frágil, então assim, para matar uma pessoa, né, o corpo é tão frágil e precisa ser valente, muito mais para dar morte aos vícios e às próprias paixões, que é tão difícil que muitas vezes, enquanto parecem mortas, começam a reviver de novo.
Então, matar os vícios é muito difícil. Ele está falando aqui, é difícil. Muitas vezes parece que você conseguiu matar seu orgulho e ele começa a aparecer de novo ali. Parece aquela brasa que você jogou água e aí começa aquele foguinho ali, começa a aparecer. Eis porque esta diligente senhora, a obediência, está sempre em movimento e continuamente vigiando. E se vê que a alma põe a mínima dificuldade ao que lhe é mandado, então, temendo que algum vício possa começar a reviver em seu coração, lhe faz tanta guerra e não lhe dá paz até que a alma se prostra a seus pés e adora em silêncio o que ela quer. Eis porque é tão impertinente e quase caprichosa como você diz. Então, esta senhora diligente fica te vigiando. Se ela percebe que você tem uma mínima dificuldade para obedecer o que é ordenado, ela teme, ela já começa a vigiar. Ó, aquela pessoa ali, o orgulho dela estava assim, estava morto já. Já estava morto. Ela obedece, foi matando essa paixão, o orgulho. Aí ela vem te dar uma ordem através do seu esposo e você resiste, não faz o que ele pede. Às vezes ele nem vai falar, tipo assim, te ordenando com raiva e com autoritarismo. Não, ele vai te pedir uma coisa. E você já entende que ele está te pedindo e você obedece. Nem precisa ser uma ordem assim expressa. Um desejo dele, você faz o que ele está querendo. Se você resiste, essa obediência, essa dama vai perceber a sua revolta ali, a sua resistência em obedecer e vai te fazer guerra e vai começar a pedir mais coisa e vai começar a te importunar com caprichos, vai começar a pedir coisas assim absurdas, sem ofender a Deus, é claro, sempre nesse círculo de não ofender. Eis porque ela é tão impertinente e quase caprichosa. Ela precisa matar. É difícil matar. Ela, agora que parece que está matando, já começa a reviver. Assim, não há verdadeira paz sem obediência. E se parece que se goza de paz, é paz falsa. E digo, parece, porque vai de acordo com as próprias paixões, mas jamais com as virtudes, e se acaba com arruinar-se, porque separando-se da obediência, se separam de mim, que fui o rei desta nobre virtude. Quem não é obediente pensa que está em paz, mas não está. Por quê? Porque quem não é obediente está de acordo com as suas próprias paixões e não com as virtudes. Paixão e virtude são antagônicos. Ou você tem paixões ou você tem virtudes. Se você não obedece, você está indo de acordo com as suas próprias paixões, o seu próprio querer. Não é virtude. E aí você se separa de Jesus. Ele é o rei dessa nobre virtude. Ele é a própria obediência. Além disso, a obediência mata a própria vontade e a torrentes vem à vontade divina. Tanto que se pode dizer que a alma obediente não vive de sua vontade, senão da divina. Quem é obediente sacrifica sua vontade para fazer a vontade do outro, que é a vontade de Deus. Então, assim, não fique pensando assim, mas eu vou obedecer meu esposo e ele vai me fazer errar. Eu vou errar. Não vai errar. Você vai estar sacrificando sua vontade. Deus está vendo, Deus conhece seu coração. Ele vai conduzir seu esposo. E claro que a gente tem que ter discernimento para não pecar, para seguindo essas ordens do esposo, ou do pai, ou da mãe que seja. Se você está em oração constante, nessa busca por Deus, Deus vai te conduzir, o Espírito Santo vai te conduzir. Não tenha medo. Não tenha medo. E pergunta para o padre, pergunta para alguém mais experiente, se for uma ordem que você acha, você fica em dúvida de obedecer. E se pode dar vida mais bela, mais santa do que viver a vontade de Deus, não existe. Por isso, com outras virtudes, mesmo com as mais sublimes, pode estar junto o amor próprio, mas com a obediência jamais. Então você pode ter virtude, por exemplo, da paciência, você tem virtude de ser muito doce, mas essa virtude sempre vai estar contaminada pelo seu amor próprio, se você não for obediente. Se você for obediente, você vai estar livre desse amor próprio, dessa vontade própria, e vai estar com a vontade de Deus.
Então, assim, vamos ficar bem atentos. Quem quer viver esse caminho de santidade tem que ficar bem atento nessa questão da obediência. Mas você não é obedecer todo mundo. Todo mundo te fala uma coisa e você faz. Não, você tem pessoas a quem você deve obediência. E é isso. Continuamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.